Nós começamos falando hoje a respeito de vendas, né? E é uma das coisas que move o mundo, né? As vendas, elas movem o Brasil, movem o mundo. Então vamos continuar falando a respeito de vendas. E o que me vem à mente no momento para falar é a respeito de marketing. Como é que anda o marketing? Como é que as pessoas costumam fazer marketing? Normalmente, a maioria das empresas, elas se esquecem de uma coisa chamada endomarketing, que é o marketing feito dentro da empresa, para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Acabam esquecendo de fazer isso, né? Fazem o marketing para vender a empresa, vendem os produtos para o público externo e acabam esquecendo do público interno. É um erro, porque você acaba tendo pessoas não comprometidas com o trabalho delas. No momento em que se fala em comprometimento, no momento em que se fala em responsabilidades, onde se ouvem críticas a respeito das pessoas, que as pessoas não dão importância, não se importam com o trabalho, não se importam com a empresa, mas muitas vezes, e eu digo muitas vezes, porque são muitas vezes, esquecem de fazer o endomarketing, esquecem de vender a empresa dentro da empresa, para as pessoas que trabalham dentro dela. E aí acabam gastando uma fortuna no marketing externo, acabam investindo centenas, milhares de reais para trazer clientes e acabam tendo que buscar clientes novos o tempo inteiro, porque não conseguem cativar, não conseguem manter os clientes. Uma empresa saudável, rentável, ela busca clientes novos no mercado todos os dias, não tenha dúvida disso. Mas ela também conserva clientes antigos. E os clientes antigos são os clientes que todos os meses retornam, todas as semanas, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, não importa, mas são clientes que conhecem o teu produto. Você precisa buscar clientes novos, obviamente, né? Mas ter o cliente cativo, ter o cliente que já te conhece, que compra, que faz negócios com você, fica muito mais fácil de se trabalhar. Fala-se muito, na maioria eu atendo alguns empresários, converso com empresários, e eles me dizem que os funcionários, os colaboradores não gostam de usar uniforme e pagam caro para ter uma camisa de um time de futebol, pagam muito caro por uma camisa, sendo que o time de futebol dele, independente de qual seja, mais perde do que ganha, né? Os nossos times de futebol, qualquer um que seja, mais perde do que ganha. Quantos títulos um time ganha ao longo de 10 anos? Ele muito mais perde do que ganha. Talvez ganhe 1, 2, 3. Mas mesmo que ele ganhe abaixo de 5 títulos em 10 anos, ele mais perde do que ganha. E as pessoas mesmo assim preferem torcer para esses times, preferem usar as camisas, fazem investimento, brigam, né, muitas vezes brigam por esse time, brigam por esse clube, que mais traz tristeza do que traz alegria. E o que é isso? É falta de competitividade. Se as pessoas não têm competitividade na vida, as empresas que elas trabalham, seja ela pequena, média ou grande, não está dando um campeonato para ela jogar. Não existe um plano. Ela não tem, se ela alcançar as metas, ela ganha talvez alguns trocados a mais, e se não alcançar, não acontece nada. E quando alcança, muitas vezes, os proprietários dizem o que se ouve do chefe não fez mais do que obrigação, é pago para isso. Eu concordo com isso. Existe a questão da obrigação em troca do salário. Mas para aí, e se houver comprometimento?
E se essa pessoa trabalhar um pouco mais, e se ela der, em vez de 100, ela der 110%? O que que muda? Quando a gente fala em vendas, quando a gente fala em negócios, a primeira coisa que vem à cabeça é justamente isso, né? São as vendas. Negócios, vendas. Flávio Augusto, que foi o fundador da WhatsApp no Brasil, o Flávio Augusto, numa das entrevistas dele, ele diz: na minha empresa, todos vendem, desde da faxineira até o diretor da empresa. Uma empresa só vive com vendas. E é claro que cada pessoa que trabalha dentro de uma empresa está vendendo o seu serviço, está vendendo o seu tempo, embora não saiba, e muitas vezes vende mal isso. Na maioria das vezes vende mal. E aí quando atende um cliente, quando é um vendedor que é para ser preparado, que é para estar preparado para vender um produto, quando chega um cliente, ele acaba não desenvolvendo bem o trabalho dele porque a empresa não se vendeu de forma suficiente, de forma coerente para ele. E tudo isso a gente fica conversando e a gente fica falando com os empresários. E muita gente diz: mas isso não funciona para uma empresa pequena, isso funciona para grandes empresas. Estratégia não funciona para empresa pequena. Uma empresa pequena que trabalha com estratégia, ela tem muito mais chances de chegar a crescer do que uma empresa pequena que não trabalha com estratégia. O ciclo de vida de uma empresa, normalmente ele tem a implantação, onde se faz um investimento, depois toda a parte de marketing para lançar essa empresa, e ela vai subindo. Ela começa a subir, quando você começa a sustentar, ela começa a subir, subir, até que chega um ponto onde ela para, onde ela estagna, onde ela parou de crescer. Uma empresa que não está crescendo, que está estagnada, ela está falindo. Ou uma empresa está crescendo, ela está falindo. Se ela cresceu 1% ao mês, ela cresceu. Se ela ficou estagnada, ela corre o risco de estar caindo, que está em declínio. E é tudo isso que a gente fala. E o que o marketing, o que vendas tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Se você não faz a sua parte, se você não faz o investimento de marketing, tanto interno quanto externo, de que forma você vai vender mais? De que forma você vai vender melhor a sua empresa? Muitas empresas que eu conheço têm mapa estratégico e que o proprietário não consegue falar o mapa estratégico. Não consegue falar de cor a missão, a visão e os valores da empresa. Como é que um vendedor vai vender se ele não conhece o mapa estratégico da empresa, se ele não sabe qual é a missão, qual é a visão de futuro dessa empresa, quais são os valores? Como? E desde um mini mercado, desde uma lanchonete, desde de um carrinho de cachorro-quente. Mas um carrinho de cachorro-quente precisa ter mapa estratégico. Seria o ideal. Seria o ideal. Ele vive a vida, a missão de vida dele. Ele consegue passar para as pessoas qual é a missão dele. É comprar os melhores produtos, é fazer o melhor cachorro-quente. Chega para um dono de um carrinho de cachorro-quente e pergunta: qual é a missão? Qual é a missão da tua empresa? Ele vai dizer: vender cachorro-quente. Ok. Aí você chega para um outro carrinho de cachorro-quente e pergunta para o dono: qual é a tua visão de futuro? Qual é a tua missão de vida? E ele diz: é alimentar pessoas com o melhor produto. Será que tem diferença? Será que existe alguma diferença nisso? Aí você pergunta, é a diferença, é o que faz a diferença. Você pergunta para uma pessoa que simplesmente trabalha pelo trabalho, e eu vou pegar um exemplo qualquer, vamos dizer que seja um pedreiro, e você pergunta para ele: cara, o que você está fazendo? E ele vai te dizer: estou empilhando tijolo um em cima do outro. Você pergunta para o outro que realmente faz, que gosta, que sabe se vender, que sabe se vender.
que você está fazendo? Eu estou construindo uma casa. Será que tem diferença entre um profissional e outro? Você chega para um vendedor e pergunta, por que você está vendendo? Por que você trabalha como vendedor? E ele te diz assim, porque eu não arrumei outra coisa. Porque diante dessa crise toda foi o emprego que eu consegui. Aí você pergunta para o outro, por que você vende? O que você está vendendo? Cara, porque eu gosto de fazer, porque eu gosto de satisfazer o sonho das pessoas, porque eu gosto de satisfazer as pessoas, porque eu gosto... É diferente, existe sentimento, existe uma missão dentro disso. É justamente isso que a gente tenta levar, é justamente isso que nós queremos levar às pessoas nos dia 23 e 24. Nesse seminário que eu venho falando hoje, que eu tenho falado tanto hoje, vendedores vencedores. É o que nós queremos. É o que nós queremos fazer nesse dia, nesses 2 dias. Fazer com que as pessoas tenham vontade, que elas tenham prazer em fazer aquilo que elas fazem. É isso que nós queremos. E aí nós vamos falar de marketing, nós vamos falar de vendas, nós vamos falar de missão, de visão, de valores. E de forma alguma vai ser demorado, vai ser muito rápido. Esse tempo que nós colocamos, ele vai passar muito rápido. Não tenho dúvida disso. E eu quis falar um pouquinho de marketing, de endomarketing antes, justamente para colocar isso. Para colocar a diferença que existe entre as pessoas que gostam, que fazem com prazer aquilo que elas querem, e aquelas pessoas que simplesmente fazem em troca de um salário. E quando eu falava anteriormente a respeito dos funcionários que preferem usar a camisa de um time, que pagam mais caro, que são sócios de um clube, não tenho nada contra isso, absolutamente, de forma alguma. Mas você dá muito mais valor a alguma coisa, a um clube ou a um time de futebol que você gasta, onde você gasta dinheiro, né, para se manter fiel a ele, e você não é fiel à empresa que promove o sustento da sua família. Sempre que eu entro nas empresas e que eu converso com os proprietários, uma das perguntas que eu faço é: quantos funcionários você tem? Eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 10, eu tenho 5. Eu pergunto para ele: você tem consciência de que você é responsável por essas famílias? Pelas famílias de 5 pessoas, por 5 famílias, por 10 famílias, por 20 famílias? E mais a sua? Você consegue ter esse sentimento? E muitas vezes me dizem: não, o responsável são eles, eu simplesmente pago o salário. Assim como se essa pessoa sair, eu já ouvi de tudo. Já ouvi pessoas dizendo que sim, que se importam, que realmente batalham e prezam pelo sustento, pelo bem-estar dessas pessoas, assim como já ouvi de pessoas que disseram: não, olha, não tem nada a ver com isso. E aí fica a dúvida: que tipo de empresa as pessoas procuram? Para alguém trabalhar satisfeito, precisa que haja um game. A gente fala em gamificação, né? Sempre em gamificação. O ser humano, quando ele nasce já com a questão da competitividade. Bom, nós começamos a competir quando a gente parte para a fecundação do óvulo, né? Todos nós fomos espermatozoides que brigamos e que lutamos e competimos com outros milhões para chegarmos onde chegamos. Por aí começa a competitividade. Competitividade dentro de uma empresa, gamificação dentro de uma empresa saudável. Desde que a competição seja saudável. E já foi provado, isso é provado cientificamente, que as pessoas gostam de jogar, gostam de estar imbuídas no jogo. Quando a gente fala
quando eu falei lá atrás a respeito de mapa estratégico, de missão, visão e valores, é o grande campeonato de uma empresa. O mapa estratégico é o grande mapa, é a Copa do Mundo da empresa. Onde todo mundo tem que jogar junto, onde todo mundo precisa estar engajado, precisa estar firme naquilo que está fazendo. Saber por que está fazendo. Por que eu estou atendendo uma mesa? O que eu estou simplesmente levando comida e bebida a uma mesa? Ou eu estou fazendo isso porque existe um propósito dessa empresa? Eu estou na cozinha cozinhando, preparando uma refeição, por quê? Qual é o propósito que existe por trás disso? Outro dia eu falei com uma pessoa aqui, entrevistei uma pessoa aqui que trabalha com festas e eventos. E aí o que ela me falou, a gente conversando a respeito de eventos, e ela diz, a grande felicidade que eu tenho é justamente de ver as pessoas satisfeitas, de ver as pessoas comendo e se sentindo muito bem. Então, isso é propósito. Eu quero reafirmar, eu quero fazer novamente o convite para você que é empresário, para você que é vendedor, para você que quer evoluir, para participar do seminário Vendedores e Vencedores, que vai acontecer nos dias 23 e 24 de fevereiro. Gente, de verdade, eu não tenho ideia de quando a gente vai conseguir fazer a segunda edição aqui na região. Porque nós já temos na agenda algumas outras regiões em que a gente vai fazer. Então, não tenho ideia, de verdade. Entre em contato, converse com a gente vai conseguir uma condição bacana para você. Pode ter certeza, o investimento não é um investimento tão alto, é um investimento confortável, tem formas de pagamento, então é bem tranquilo, tá? 23 e 24 de fevereiro, Vendedores Vencedores. Vai começar, ele está marcado para começar às 13 horas e ele finaliza no domingo às 18 horas. As técnicas, eu não tenho nem como falar para você, só posso te dizer assim, são 2 dias incríveis, sem dúvida nenhuma. Pensa nisso que eu falei, e lá a gente vai estar falando de muitas técnicas, a gente vai estar falando de muita coisa que a gente falou aqui hoje. Ok? Muito obrigado, nós vamos para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito Florianópolis. Para esses funcionários, ou vendedores que já estão no mercado há bastante tempo, ou que estão há pouco tempo, mas que sentem que querem uma melhor capacitação, que querem melhorar a sua performance. Pessoas, mas eu não sou vendedor e eu posso participar do seminário? Não tenha dúvida. De alguma forma, nós nos vendemos. Ou nós vendemos o nosso trabalho, ou nós vendemos os nossos produtos, ou nós vendemos os nossos serviços, de qualquer forma, nós nos vendemos. E esse seminário, ele é voltado justamente para pessoas que queiram evoluir. Nós vamos utilizar, nesse seminário, várias técnicas de programação neurolinguística, de psicologia positiva, vamos usar
reprogramação de crenças emocionais, vamos usar técnicas de spin selling, enfim, é muita coisa que vai ser usada, são muitas ferramentas, é um treinamento realmente de alto impacto, né? É muito impactante. São 16 horas de treinamento, ele inicia no sábado, nós vamos iniciá-lo no sábado à tarde, em função de que muitos vendedores trabalham na parte do sábado de manhã. Então nós vamos fazer durante o sábado, no sábado à tarde, ele vai até algumas horas, tem em torno de 21 a 22 horas, e depois retornamos no domingo. O que eu posso garantir é que é um programa inovador. Nesse seminário não vai ser simplesmente uma palestra, não vai ser só simplesmente o head trainer falando sem ação. De forma alguma. Nós vamos ter muita ação, nós vamos ter uma apostila que nós vamos trabalhá-la durante todo esse período. Nós vamos ter muitas dinâmicas de venda, inclusive. Nós costumamos dizer para as pessoas que vão participar que tragam seus scripts, que tragam seus produtos, que tragam imagens, que tragam aquilo que eles vendem, né? Que venham preparados para vender. No momento, lá dentro não vai ter o momento de preparação, vai ter sim venda. Né? Então vai ser realmente, é um seminário diferente, é um programa diferente. As pessoas que participam desses seminários normalmente saem transformadas, né? Normalmente saem com outra visão de mundo. Muitas pessoas, eu pergunto para as pessoas, normalmente, para vendedores, e se o teu filho chegasse hoje para ti, se a tua filha chegasse hoje para ti e dissesse assim, pai, quando eu crescer, eu quero ser um vendedor. Qual seria a sua reação? Seria positiva? Seria negativa? A reação que se tem, normalmente, é em função do modelo mental que nós temos a respeito de vendas. Existem pessoas que gostam, que amam venda. Eu trabalhei com profissionais, já trabalhei com profissionais que amam vender, que não se imaginam fazer outra coisa na vida se não vender. E normalmente essas pessoas que gostam muito de venda, elas normalmente vendem muito, elas vendem bem, elas conseguem se vender, elas conseguem vender o seu trabalho, elas conseguem vender aquilo que elas fazem muito bem e cobram muito bem por isso. Já existem as pessoas que não conseguem vender tão bem assim, que na verdade mais compram do que vendem. E para elas está tudo bem. E está tudo bem. Agora, se ela puder ganhar mais, e se ela puder melhorar essa visão dela. Existem as pessoas que simplesmente vendem e vendem o suficiente para comer, o suficiente para dar sustento para a família. Essas são as diferenças. E são essas diferenças que nesse seminário a gente quer diminuir, vamos dizer assim. O intuito é capacitar, levar capacitação às pessoas que vão participar desse seminário. 23 e 24 de fevereiro, é um sábado e um domingo. Venha se capacitar, venha se conhecer. Entre em contato conosco, a minha equipe vai conversar com você, vai passar o link da página, a gente tem os links das páginas prontos, né? As páginas estão prontas já para onde tem todas as informações a respeito do curso. Eu estou falando aqui de algumas coisas que vão ser usadas. É claro que existe uma boa parcela disso que é surpresa, né? Não adianta eu dizer tudo que vai acontecer, né? O que eu posso garantir é que vão ser 16 horas de muito impacto, de conhecimento, das pessoas se conhecerem, para você se conhecer, para você buscar os melhores resultados, buscar suas metas. Como é que você se sente quando você tem uma meta para cumprir e não consegue cumprir? Então, são algumas coisas nesse sentido. A gente vai falar um pouco de marketing pessoal. As redes sociais hoje são muito fortes e as pessoas muitas vezes não têm muito cuidado nas redes sociais. A gente vai falar a respeito disso. A gente vai falar de técnicas de venda, a gente vai falar de programação neurolinguística, a gente vai falar de reprogramação de crenças. Então,
e não só falar, mas você vai participar ativamente. Vai ter o tempo inteiro, vai estar o tempo inteiro se colocando em ação, tendo ação o tempo inteiro, né? O ambiente é fantástico, onde nós vamos estar, né? Já está tudo programado, já está tudo pronto. O ambiente é fantástico. Você vai estar, pode ter certeza que essas 16 horas vão passar, normalmente as pessoas não percebem, né? Esse tempo passa muito rápido. É interação, é todo mundo trabalhando, é todo mundo se ajudando. Nós vamos ter uma dinâmica que é fantástica, uma dinâmica de vendas que é fantástica e que realmente dá resultados reais no momento da venda, né? No momento do trabalho. Você vai ter algum tempo para fazer vendas, para você exercitar aquilo que você está aprendendo durante todo esse dia, durante todo esse tempo. Então, não faz sentido para quem tem a ambição de buscar melhores resultados, não faz sentido não fazer esse curso, realmente. Não é um curso, é um seminário, mas é um seminário de muito, repito isso, é muito impacto, é impactante, é para mudança de vida realmente. Você vai mudar a forma de você ver como as coisas estão acontecendo, tá? Vou deixar o meu contato mais uma vez, é 99-998-0674. Liga para a gente, vamos fazer uma visita para a tua empresa. Você que é empresário, você que tem vendedores, e os teus vendedores, você sabe que eles têm capacidade para mais do que eles estão fazendo. Traz eles para passar por esse seminário, para passar por essa experiência. É uma experiência fantástica. Você que é vendedor, que não está conseguindo atingir as suas metas, ou que até está conseguindo, mas quer avançar um pouco mais, que quer chegar um pouco mais longe, né? Vem para cá, vem se capacitar com a gente. Corretores de imóveis, vendedores de loja, vendedores ambulantes, vendedor liberal, profissional liberal, todos que trabalham com vendas, todos que precisam vender um produto, que precisam vender-se a si próprios, né? Vem se capacitar. Eu tenho certeza que você vai gostar muito daquilo que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que você vai ficar impactado com tudo que vai acontecer. É uma mudança não só profissional, mas são mudanças de vida. A gente vai trabalhar toda essa parte, tanto a parte profissional como a parte, a sua vida particular, a sua vida com a sua família, a sua convivência com os seus amigos. Você vai perceber muitas mudanças. São muitas mudanças de verdade. Ok? Então, estamos aguardando vocês. Nós vamos para um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo na TV Prime aqui de São José. Hoje, fevereiro, metade da semana, primeira semana útil de fevereiro. E para quem ainda não colocou suas metas aí de 2019 aí em execução, ainda está pensando sobre o que fazer, como fazer, qual rumo aí que deseja
colocar aí na sua vida, né, para chegar nas suas metas e ter prosperidade, saúde, sucesso em 2019, tem que ficar atento aqui para as dicas, né, de bem-estar, saúde, felicidade, prosperidade com a nossa convidada de hoje, né, Fabiane Calvetti. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. É um prazer estar aqui. Que bom. Fabiane, fala um pouquinho sobre a tua formação, um pouquinho sobre a tua história, né? E o que te fez chegar, né, até aqui como sendo essa terapeuta tão conhecida que você é aqui em Florianópolis, renomada, né, com vários atendimentos de sucesso aí. Claro, obrigada. Então, eu iniciei pela formação em medicina tradicional chinesa, por hobby, na verdade, eu era pedagoga. E tinha um trabalho comum de pedagoga, normal, horário normal, e fui fazer para o hobby medicina chinesa porque eu gostava muito. E a partir dali eu me apaixonei e me encantei principalmente com a parte da linha energética que eu sentia pelas mãos, mas não tinha entendimento nenhum. Então, a partir dali eu comecei a estudar mais e resolvi sair da linha pedagógica com crianças e fui para a linha pedagógica com adultos, porque a partir da medicina tradicional chinesa eu fui estudando as terapias naturais, isso lá em 2000, e aí a gente começou a estudar, praticar, vivenciar, que é o mais importante. Depois fui à China, em 2006 fui à China, foi maravilhoso, e lá eu entendi bastante sobre a energia que faz com que nós vivamos hoje, que é entre o céu e a terra existe a gente. E nós somos um reflexo disso, né? Então eu fui aprimorando, estudando. Hoje eu tenho um sistema que se chama coaching energético terapêutico, porque eu sou uma estudiosa, eu gosto muito de estudar. Então o coaching é meu filho menor. Faz 5 anos só que ele existe na minha vida. A parte terapêutica e energética desde 2000. E o coaching energético terapêutico existiu exatamente para ajudar terapeutas, ajudar pessoas que querem se tornar terapeutas, mas principalmente a área de consultório, onde eu uso ferramentas de coaching, às vezes para trabalhar com a linha mais de planejamento, quando a pessoa já está alinhada energeticamente, já resolveu suas questões emocionais como um todo, a grosso modo, né? Então, a partir dali a gente auxilia. Então, meu trabalho não é só de consultório e também de cursos. E falando, né, nessa questão aí de energia das mãos, a gente, acho que a maioria das pessoas conhece muito o Reiki, né? Que Sim. tem o trabalho aí com a energia, né, através da imposição das mãos. Pode falar um pouquinho pra gente sobre o Reiki aí que você, Claro. né, usa no teu atendimento, você dá curso também, né? Isso. Dias 9 e 10 agora, nesse final de semana, eu vou estar dando um curso de Reiki nível 1. E eu sempre falo que ele, para mim, é um dos cursos de maior autoconhecimento. Porque o Reiki, na verdade, foi a partir de um homem que ele queria saber como o Buda curava e que não estava sendo curado mais. Isso no Japão, o Sr. Mikao Usui. E, a partir disso, ele foi, durante 21 anos, estudando, praticando, jejuando, vivenciando e encontrou o Reiki. O Reiki é Rei, a energia do universo, Ki com a energia do homem. Então, essa união dos dois faz com que você tenha a possibilidade da imposição de mãos como uma carga terapêutica, né? É uma carga terapêutica espiritual, mas não de espiritismo, e sim de espiritualidade, de energia do universo, que hoje tanto se fala dentro da física quântica, né? Demais, né? Isso, e que graças a Deus, né, cada vez mais a ciência tem comprovado, né? O Reiki tem se utilizado muito como estudos de mestrado, de doutorado. Na USP, em São Paulo, se utiliza dentro dos hospitais. Vários né? estudos, né? Vários Muitos, estudos científicos. muitos. É muito legal, assim, eu vejo também, né, adoro essa parte aí, uso algumas terapias no meu atendimento também de paciente, mas várias pessoas me perguntam, assim, quem que pode ser reikiano? Você como Qualquer mestre, pessoa. quem que pode ser? Para quem que você indica fazer o curso? Então, eu indico, na bem da verdade, para quem quer se conhecer. Porque quando você aprende sobre a energia do universo,
a sua energia. O tão falado dos chakras, os centros de energias do corpo, onde hoje a gente sabe existir muitos centros de energia, os pontos de acupuntura são centros de energia. Então, assim, quando você conhece e você, além de conhecer, você começa a autoaplicação diariamente, você ser seu próprio reikiano, você consegue entender quando você não está bem, quando você não está bem, quando você precisa aumentar a sua frequência, que tantas pessoas falam, mas eu tenho que me proteger do fulano quando ele chega. A maior proteção que você pode ter, já tem, é consigo mesmo, é aumentar a tua frequência. Né? Então, eu sempre dou um exemplo do carro e do avião. O carro e o avião, eles não se pecham, porque são frequências, frequência alta e frequência baixa. Não é bem ou mal, bom ou ruim, mas sim no sentido de que não conecta. Não se pega. E você pode, que é o exemplo de tantas pessoas que trabalham em situações de risco e não ficam mal. Por quê? Porque elas estão numa frequência alta, onde elas querem auxiliar aquelas Eu não preciso usar o reiki só para mim. Não. Eu posso usar o reiki na minha casa, no meu trabalho, nos animais. Isso. Como que isso acontece? No nível 1, você recebe uma ferramenta de utilização, é como se fosse um curso. Técnico em enfermagem, depois o enfermagem, depois a medicina. Você vai conhecendo ferramentas e tendo acesso a essas ferramentas. No nível 1, você recebe a ferramenta de autoaplicação, aplicação no outro, nos animais e nas crianças, e em outras pessoas. No nível 2, você recebe ferramentas que te auxiliam a trabalhar com a proteção do espaço, do local, aumento de frequência do carro, proteção dos lugares. Uma coisa que é muito legal, que no nível 2, e não é quase falado, mas se faz muito, é muito bom, que é a volta no passado. A partir do Reiki nível 2, você consegue voltar no passado e limpar uma emoção ou um trauma que você tinha. E aí você limpa. Então, a física quântica, cada vez mais, se utiliza hoje de que nós não temos uma linha de separada entre passado, presente e futuro. Então, essas linhas energéticas atendem passado, presente e futuro. E ajudam a criar uma nova realidade, né? Total. Que é o que faz toda a diferença, né? Isso. Por isso que eu digo assim, que se a gente está ainda meio perdido aí com as nossas metas de 2019, a Fabiane tem as ferramentas aí o suficiente que podem, né, ajudar a gente nesse autoconhecimento, Sim. Nessa busca aí, né, de uma vida mais produtiva, produtora, próspera, fora que ainda pode ajudar na parte terapêutica, gerar uma renda através do curso, enfim. Claro, né? Muitas vezes algumas pessoas me perguntam assim, poxa, Fábio, mas será que eu conseguiria viver do Reiki? É possível. Na verdade, considerando o valor de um curso de Reiki nível 1, e se você tiver um autoconhecimento, quer dizer, você praticar o Reiki nível 1 com você olhar para você sentir, você confiar, e aí você vai adquirindo a confiança. Se você vai adquirindo a confiança, você é capaz de trabalhar apenas com um Reiki nível 1. Desde que você faça uma entrega, uma autoconfiança e um trabalho muito forte de entrega no sentido de conexão entre você e o Reiki. Então é muito possível, né? Praticar, né? Colocar em prática, né? Mas principalmente consigo mesmo. Esse é o primeiro passo. De todos, né? Isso. Agora, uma pergunta que eu vejo com bastante frequência, né, por causa dessas linhas aí que eu acabo atendendo também, é que as pessoas perguntam se precisa ter algum dom mediúnico para trabalhar com essa questão de energia, né, de captação da energia do universo e transmitir ali para a pessoa. Precisa ter dom mediúnico? Então, deixa eu contar para vocês. Eu tinha uma religião evangélica, que não vou citar o nome, né, para não ficar chato, mas eu tinha uma religião evangélica quando eu conheci a medicina tradicional chinesa. E quando eu fui fazer a massagem numa pessoa, eu senti que uma porta fechou. E aí eu fiquei meio indignada, como assim, né? Fecharem uma porta durante o meu atendimento, baterem, né?
E aí eu fui perguntar para os meus colegas, após o atendimento do curso da massagem, era um estágio, e eles falaram, Fábio, nenhuma porta se abriu ou se fechou, enfim, não teve isso, né? E eu fiquei muito cismada, porque eu ouvi, eu sabia que eu tinha ouvido. E aí eu perguntei para a minha paciente, olha, perguntei não, coloquei, né? Tu me desculpa por ter batido uma porta, né? Pode ter te atrapalhado. Daí ela falou, não, Fábio, não me atrapalhou em nada. Eu não ouvi nada. E depois do atendimento, ela voltou para mim me contando que algumas coisas se abriram na vida dela. E naquele momento eu entendi, na minha ignorância total, eu tinha ignorância 100% sobre a linha energética. Eu entendi que alguma coisa tinha acontecido. E a partir dali eu comecei a verificar o meu estágio e as minhas mãos aqueciam. E eu fui procurar o pastor, porque eu, inclusive, pregava nas igrejas. E eu só entendia de Deus, diabo, céu, inferno. Mais nada, gente. E aí eu fui perguntar e o pastor falou, só quem pôde ter o dom da cura foi Jesus aqui na Terra. Ninguém mais, o resto é do demônio. E eu fui entender um pouco mais, só que o meu sentir era mais forte. E aí, quando eu iniciei, e aí foi quando eu pedi demissão do cargo em que eu estava, e eu saí da igreja, né, por uma questão ética minha, porque eu já estava acreditando em algo que a igreja não acreditava. E, a partir dali, eu comecei a praticar, mas eu não via, ouvia, sentia nada. Então, eu falo para os meus alunos de Reiki, se você não sente, não ouve nada, não interessa, não importa. Porque hoje eu consigo ver, falar, ouvir, sentir, e eu não tinha nada. Né? Então, eu acredito 100% que qualquer pessoa pode, desde que ela acesse uma coisa muito importante, o sentir. O que ela tem dentro dela, né? E o desejo que ela tem também de transformar vidas, né? Claro. Isso faz bastante diferença. Agora, fala um pouquinho mais assim sobre os outros atendimentos que você faz e qual é o local que você atende, fora os cursos aí que você dá, que depois a gente vai deixar o teu contato, né? Para quem quiser aí entrar nesse universo, né? Dos cursos aí que você dá. Fala um pouquinho aí sobre o teu atendimento, aonde que você atende. Sim. Eu atendo na Tenente Silveira, no edifício Hércules. Eu atendo lá no centro de Florianópolis, né? Eu atendo de segunda a sexta, de manhã, períodos de manhã, tarde e o começo da noite. Lá eu atendo com a parte terapêutica, terapia, literalmente, onde nós conversamos por uma meia hora. E depois, ou eu atendo com a técnica da radiestesia, ou eu atendo, que é a mesa de radiestesia, ou eu atendo, onde a pessoa deita na maca e eu abro 7 técnicas energéticas. Entre elas, a cura de Metatron, apometria quântica, eteriatria, Magnify Healing, Chantikwa, Diksha e a cura de Quanin. Então, ali a gente faz todo o trabalho, né, o Reiki junto também, onde eu costumo brincar quando às vezes as pessoas me perguntam assim, você faz um atendimento de Reiki? E eu falo, faço, só que eu abro tudo. Também, Por né? quê? Por causa que é igual um médico, que ele tem uma ferramenta ali, que ele acha vai ser utilizado ali durante aquela operação, mas quando ele abre aquele campo energético, ele vê outras coisas necessárias. Então, eu abro outras linhas para poder atuar da melhor forma com aquela pessoa. Além disso, eu prescrevo floral, atendo também com tarô e também trabalho com o EFT, que é com o desbloqueio de questões emocionais, mais racionalmente com o cliente. Trazendo para a consciência e trabalhando aquilo ali, né? Isso. E é fantástico, assim, né? Porque eu acho, é como você falou, a gente, quando atende uma outra pessoa, independente se você vai usar a técnica X, Y, Z, ela tá ali na tua frente para você resolver o problema dela, né? Claro. Então, eu vejo, assim, que a Fabiane é uma profissional super completa, né? Capacitada aí para atender qualquer um de nós, né? E para treinar a gente também, né? O que é muito bom, porque todo esse conhecimento que ela tem faz com que ela passe segurança para que a gente também faça um excelente atendimento, né? Sim. Então, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Agradeço a oportunidade. Queria que você deixasse o teu contato, né? E falar, o curso é na faculdade? Vai ser na faculdade CIEP, né? Onde eu tive o privilégio de estudar por muitos anos. E hoje é um grande parceiro.
E vai ser na Faculdade CIEP, nos dias 9 e 10 agora, esse final de semana. Nível 1, o curso de Reiki. Depois, mês que vem, a gente vai ter o nível 2, para quem tiver interesse. Pode fazer reciclagem também. Né? Às vezes a pessoa já tem o curso, mas quer reciclar. E o meu contato é 99608-8933, 48 de Florianópolis. E é uma grande oportunidade para a gente estar lá, né, e entender um pouco mais desse universo, mesmo para aquele que não quer trabalhar como terapeuta, mas para o autoconhecimento. Com certeza. Então, muito obrigada pela tua presença, né? Bastante sucesso, né? E que todos possam aproveitar realmente, né, esse dom que você tem, né, de fazer com que a vida da gente se transforme, seja mais próspera, feliz, abundante, com saúde, né? Obrigada. Muito obrigada pela tua presença. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Boa tarde, estamos de volta pelo canal 23 da NET, direto de São José, Santa Catarina. Bom, nós começamos falando hoje a respeito de vendas, né? E é uma das coisas que move o mundo, né? As vendas, elas movem o Brasil, movem o mundo. Então vamos continuar falando a respeito de vendas. E o que me vem à mente no momento para falar é a respeito de marketing. Como é que anda o marketing? Como é que as pessoas costumam fazer marketing? Normalmente, a maioria das empresas, elas se esquecem de uma coisa chamada endomarketing, que é o marketing feito dentro da empresa, para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Acabam esquecendo de fazer isso, né? Fazem o marketing para vender a empresa, vendem os produtos para o público externo e acabam esquecendo do público interno. É um erro, porque você acaba tendo pessoas não comprometidas com o trabalho delas. No momento em que se fala em comprometimento, no momento em que se fala em responsabilidades, onde se ouvem críticas a respeito das pessoas, que as pessoas não dão importância, não se importam com o trabalho, não se importam com a empresa, mas muitas vezes, e eu digo muitas vezes, porque são muitas vezes, esquecem de fazer o endomarketing, esquecem de vender a empresa dentro da empresa, para as pessoas que trabalham dentro dela. E aí acabam gastando uma fortuna no marketing externo, acabam investindo centenas, milhares de reais para trazer clientes e acabam tendo que buscar clientes novos o tempo inteiro porque não conseguem cativar, não conseguem manter os clientes. Uma empresa saudável, rentável, ela busca clientes novos no mercado todos os dias, não tenha dúvida disso, mas ela também conserva clientes antigos. E os clientes antigos são os clientes que
todos os meses retornam, todas as semanas, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, não importa, mas são clientes que já estão, que conhecem o teu produto. Você precisa buscar clientes novos, obviamente, né? Mas ter o cliente cativo, ter o cliente que já te conhece, que compra, que faz negócios com você, fica muito mais fácil de se trabalhar. Fala-se muito, na maioria eu atendo alguns empresários, converso com empresários, e eles me dizem que os funcionários, os colaboradores não gostam de usar uniforme. E pagam caro para ter uma camisa de um time de futebol, pagam muito caro por uma camisa. Sendo que o time de futebol dele, independente de qual seja, mais perde do que ganha, né? Os nossos times de futebol, qualquer um que seja, mais perde do que ganha. Quantos títulos um time ganha ao longo de 10 anos? Ele muito mais perde do que ganha. Talvez ganhe 1, 2, 3. Mas mesmo que ele ganhe abaixo de 5 títulos em 10 anos, ele mais perde do que ganha. E as pessoas mesmo assim preferem torcer para esses times, preferem usar as camisas, fazem investimento, brigam, né, muitas vezes brigam por esse time, brigam por esse clube, que mais traz tristeza do que traz alegria. E o que é isso? É falta de competitividade. Se as pessoas não têm competitividade na vida, as empresas que elas trabalham, seja ela pequena, média ou grande, não está dando um campeonato para ela jogar. Não existe um plano. Ela não tem, se ela alcançar as metas, ela ganha talvez alguns trocados a mais, e se não alcançar, não acontece nada. E quando alcança, muitas vezes, os proprietários dizem o que se ouve do chefe não fez mais do que obrigação, é pago para isso. Eu concordo com isso. Existe a questão da obrigação em troca do salário. Mas para aí, e se houver comprometimento? E se essa pessoa trabalhar um pouco mais? E se ela der, em vez de 100, ela der 110%? O que muda? Quando a gente fala em vendas, quando a gente fala em negócios, a primeira coisa que vem à cabeça é justamente isso, né? São as vendas. Negócios, vendas. Flávio Augusto, que foi o fundador da WhatsApp no Brasil, o Flávio Augusto, numa das entrevistas dele, ele diz: na minha empresa, todos vendem, desde da faxineira até o diretor da empresa. Uma empresa só vive com vendas. E é claro que cada pessoa que trabalha dentro de uma empresa está vendendo o seu serviço, está vendendo o seu tempo, embora não saiba, e muitas vezes vende mal isso. Na maioria das vezes vende mal. E aí quando atende um cliente, quando é um vendedor que é para ser preparado, que é para estar preparado para vender um produto, quando chega um cliente, ele acaba não desenvolvendo bem o trabalho dele porque a empresa não se vendeu de forma suficiente, de forma coerente para ele. E tudo isso a gente fica conversando e a gente fica falando com os empresários. E muita gente diz: mas isso não funciona para uma empresa pequena, isso funciona para grandes empresas. Estratégia não funciona para empresa pequena. Uma empresa pequena que trabalha com estratégia, ela tem muito mais chances de chegar a crescer do que uma empresa pequena que não trabalha com estratégia. O ciclo de vida de uma empresa, normalmente ele tem a implantação, onde se faz um investimento, depois toda a parte de marketing para lançar essa empresa, e ela vai subindo. Ela começa a subir, quando você começa a sustentar, ela começa a subir. Até que chega um ponto onde ela para, onde ela estagna, onde ela parou de crescer. Uma empresa que não está crescendo, que está estagnada, ela está falindo. Ou uma empresa está crescendo, ela está falindo. Se ela cresceu 1% ao mês, ela cresceu. Se ela ficou estagnada, ela corre o risco de estar
caindo, que está em declínio. E é tudo isso que a gente fala. E o que o marketing, o que vendas tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Se você não faz a sua parte, se você não faz o investimento de marketing, tanto interno quanto externo, de que forma você vai vender mais? De que forma você vai vender melhor a sua empresa? Muitas empresas que eu conheço têm mapa estratégico e que o proprietário não consegue falar o mapa estratégico. Não consegue falar de cor a missão, a visão e os valores da empresa. Como é que um vendedor vai vender se ele não conhece o mapa estratégico da empresa, se ele não sabe qual é a missão, qual é a visão de futuro dessa empresa, quais são os valores? Como? E desde um mini mercado, desde uma lanchonete, desde de um carrinho de cachorro-quente. Ah, mas um carrinho de cachorro-quente precisa ter mapa estratégico. Seria o ideal. Seria o ideal. Ele vive a vida, a missão de vida dele. Ele consegue passar para as pessoas qual é a missão dele. É comprar os melhores produtos, é fazer o melhor cachorro-quente. Chega para um dono de um carrinho de cachorro-quente e pergunta qual é a missão da tua empresa. Ele vai dizer, vender cachorro-quente. Ok. Aí você chega para um outro carrinho de cachorro-quente e pergunta para o dono qual é a tua visão de futuro, qual é a tua missão de vida. E ele diz, é alimentar pessoas com o melhor produto. Será que tem diferença? Será que existe alguma diferença nisso? Aí você pergunta, é a diferença, é o que faz a diferença. Você pergunta para uma pessoa que simplesmente trabalha pelo trabalho, e eu vou pegar um exemplo qualquer, vamos dizer que seja um pedreiro, e você pergunta para ele, cara, o que você está fazendo? E ele vai te dizer, eu estou empilhando tijolo um em cima do outro. Você pergunta para o outro que realmente faz, que gosta, que sabe se vender, que sabe se vender. O que você está fazendo? Ele, estou construindo uma casa. Será que tem diferença entre um profissional e outro? Você chega para um vendedor e pergunta, por que você está vendendo? Por que você trabalha como vendedor? E ele te diz assim, porque eu não arrumei outra coisa. Porque diante dessa crise toda foi o emprego que eu consegui. Aí você pergunta para o outro, por que você vende? O que você está vendendo? Cara, porque eu gosto de fazer, porque eu gosto de satisfazer o sonho das pessoas, porque eu gosto de satisfazer as pessoas, porque eu gosto... É diferente, existe sentimento, existe uma missão dentro disso. É justamente isso que a gente tenta levar, é justamente isso que nós queremos levar às pessoas no dia 23 e 24. Nesse seminário que eu venho falando hoje, que eu tenho falado tanto hoje, vendedores vencedores. É o que nós queremos. É o que nós queremos fazer nesse dia, nesses 2 dias. Fazer com que as pessoas tenham vontade, que elas tenham prazer em fazer aquilo que elas fazem. É isso que nós queremos. E aí nós vamos falar de marketing, nós vamos falar de vendas, nós vamos falar de missão, de visão, de valores. E de forma alguma vai ser demorado, vai ser muito rápido. Esse tempo que nós colocamos, ele vai passar muito rápido. Não tenho dúvida disso. E eu quis falar um pouquinho de marketing, de endomarketing antes, justamente para colocar isso. Para colocar a diferença que existe entre as pessoas que gostam, que fazem com prazer aquilo que elas querem, e aquelas pessoas que simplesmente fazem em troca de um salário. E quando eu falava anteriormente a respeito dos funcionários que preferem usar a camisa de um time, que pagam mais caro, que são sócios de um clube, não tenho nada contra isso, absolutamente, de forma alguma. Mas você dá muito mais valor a alguma coisa, a um clube ou a um
time de futebol que você gasta, onde você gasta dinheiro, né, para se manter fiel a ele, e você não é fiel à empresa que promove o sustento da sua família. Sempre que eu entro nas empresas e que eu converso com os proprietários, uma das perguntas que eu faço é: quantos funcionários você tem? Eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 10, eu tenho 5. Eu pergunto para ele: você tem consciência de que você é responsável por essas famílias? Pelas famílias de 5 pessoas, por 5 famílias, por 10 famílias, por 20 famílias? E mais a sua? Você consegue ter esse sentimento? E muitas vezes me dizem: não, o responsável são eles, eu simplesmente pago o salário. Assim como se essa pessoa sair, eu já ouvi de tudo. Já ouvi pessoas dizendo que sim, que se importam, que realmente batalham e prezam pelo sustento, pelo bem-estar dessas pessoas, assim como já ouvi de pessoas que disseram: não, olha, não tem nada a ver com isso. E aí fica a dúvida: que tipo de empresa as pessoas procuram? Para alguém trabalhar satisfeito, precisa que haja um game. A gente fala em gamificação, né? Sempre em gamificação. O ser humano, quando ele nasce já com a questão da competitividade. Bom, nós começamos a competir quando a gente parte para a fecundação do óvulo, né? Todos nós fomos espermatozoides que brigamos e que lutamos e competimos com outros milhões para chegarmos onde chegamos. Por aí começa a competitividade. Competitividade dentro de uma empresa, gamificação dentro de uma empresa saudável. Desde que a competição seja saudável. E já foi provado, isso é provado cientificamente, que as pessoas gostam de jogar, gostam de estar imbuídas no jogo. Quando eu falei lá atrás a respeito de mapa estratégico, de missão, visão e valores, é o grande campeonato de uma empresa. O mapa estratégico é o grande mapa, é a Copa do Mundo da empresa. Onde todo mundo tem que jogar junto, onde todo mundo precisa estar engajado, precisa estar firme naquilo que está fazendo. Saber por que está fazendo. Por que eu estou atendendo uma mesa? Eu estou simplesmente levando comida e bebida a uma mesa? Ou eu estou fazendo isso porque existe um propósito dessa empresa? Eu estou na cozinha cozinhando, preparando uma refeição, por quê? Qual é o propósito que existe por trás disso? Outro dia eu falei com uma pessoa aqui, entrevistei uma pessoa aqui que trabalha com festas e eventos. E aí o que ela me falou, a gente conversando a respeito de eventos, e ela diz: a grande felicidade que eu tenho é justamente de ver as pessoas satisfeitas, de ver as pessoas comendo e se sentindo muito bem. Então, isso é propósito. Eu quero reafirmar, eu quero fazer novamente o convite para você que é empresário, para você que é vendedor, para você que quer evoluir, para participar do seminário Vendedores e Vencedores, que vai acontecer nos dias 23 e 24 de fevereiro. Gente, de verdade, eu não tenho ideia de quando a gente vai conseguir fazer a segunda edição aqui na região. Porque nós já temos na agenda algumas outras regiões em que a gente vai fazer. Então, não tenho ideia, de verdade. Entre em contato, converse com a gente vai conseguir uma condição bacana para você. Pode ter certeza, o investimento não é um investimento tão alto, é um investimento confortável, tem formas de pagamento, então é bem tranquilo, tá? 23 e 24 de fevereiro, Vendedores Vencedores. Vai começar, ele está marcado para começar às 13 horas e ele finaliza no domingo às 18 horas.
As técnicas, eu não tenho nem como falar para você. Só posso te dizer assim, são 2 dias incríveis, sem dúvida nenhuma. Pensa nisso que eu falei. E lá a gente vai estar falando de muitas técnicas, a gente vai estar falando de muita coisa que a gente falou aqui hoje. Ok? Muito obrigado. Nós vamos para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito Florianópolis.